Bora voltar antes que escureça. Opa! Eu senti isso. Tremendo bastante. Pronto, tá tudo bem. Você precisa comer. Ótimo, chuva. Vou acelerar.
Bastante. Pronto, conseguimos. É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar falando do Death Stranding 2 e falando o que eu acho do jogo assim. Então, se você curte esse meu começo no YouTube, tá curtindo as minhas análises, aqui os assuntos são diversos, tá? Desde Nando Moura, MBL, até com os games aqui, tá? Então já curta, se inscreva, compartilhe, beleza? Então vamos lá. Olha, o Death Stranding 2, eu não sei se você. Eu já vou entrar no Death Stranding 2, mas é assim. A fonte do Death Stranding 2 é daquele filme Oblivion com o Tom Cruise. Pega esse filme Oblivion e compara com Death Stranding 1 e o 2. É praticamente a mesma ambientação de mundo, o mesmo plot, entendeu? Um pouco parecido, mas é assim. O Kojima, ele fez no Death Stranding 2, essa saga, se, se baseando muito nesse filme com o Tom Cruise, porque lá o Tom Cruise faz um zelador praticamente do mundo, assim, aonde ele vai matar os alienígenas que no final se mostram que são humanos, mas no começo do filme assim, o Tom Cruise vai matando o que ele acha que é alienígena para limpar o planeta para os humanos ocuparem a Terra de novo. E é assim, é a mesma ambientação que tem o Death Stranding. Um mundo acabado, só tem ele na superfície, ele com a tecnologia e tudo lá. Então assim, o Death Stranding, ele saiu desse filme. Tem muito desse filme nele. E agora nesse Death Stranding 2, como vocês viram na introdução desse vídeo aqui, ele assim, graficamente falando, é o que o PlayStation 5 deveria ter sido desde o lançamento, 5 anos atrás, 6 anos atrás, em 2020. É o que os jogos de PlayStation 5 deveriam entregar. E o único que entregou até agora isso é o Death Stranding 2. O PlayStation 5 que eu tenho é o base. Eu não vou comprar o Pro porque a melhoria do Pro pro base é tipo coisa minúscula. Quase não tem diferença. Então, comprem o PlayStation 5 base ou o Slim. Hoje vale mais a pena você comprar o Slim. Mas voltando aqui pro gráfico do Death Stranding 2, é o melhor gráfico da geração que a gente tem. Até GTA 6 sair. Porque quando o GTA 6 sair, então aí a gente vai poder comparar o Death Stranding com o GTA 6. Mas graficamente, em FPS, o Death Stranding, olha, eu tô jogando ele no modo de desempenho. E assim, se no Death Stranding você colocar ele do desempenho pro qualidade, é praticamente a mesma coisa. E nisso que eu tô jogando, eu tô fazendo a platina dele, que vai sair no meu canal de games que eu tenho. Eu vou deixar o link na descrição. Mas assim, eu não notei, pelo menos eu não notei queda de FPS. Bug, só o bug, eu acho que bug, aqueles bugs escrachados que a gente tem, eu não notei nenhum. O Death Stranding realmente ele foi entregue de uma maneira perfeita assim. O Kojima fez o produto dele para o jogador. O Kojima fez o produto dele, o Death Stranding, pensando em nós gamers,
não em Sony, em agradar a empresa, mas ele fez para o consumidor. É assim, o Death Stranding, ele é o em questão de história, esse 2, a história dele é boa. Eu só achei que assim que poderia ter um outro vilão, né? Porque assim, o Higgs podia ter ficado lá no primeiro mesmo. Aí aqui ele volta e assim, é o mesmo vilão, assim, é a mesma coisa. Então, é para reciclar personagem, mas assim, eu acho que o Kojima podia ter criado um novo vilão assim, né? Um vilão emblemático. Mas assim, tirando isso, a história do jogo é boa. Ela deixa um gancho para um terceiro. Tem gancho para terceiro aqui, tá? Mas o jogo em si, ele é ótimo. Para mim, se ele vai ser o Game of the Year, eu creio que não. Entre o Death Stranding e o Clair Obscur, eu fico no Clair Obscur porque o Clair Obscur ele é um game do jeito que ele foi feito que a gente nunca viu. Ele ele furou a bolha de tal maneira que nem o Death Stranding conseguiu fazer. Mesmo com esse 2, ele não conseguiu furar muito a bolha não, mas o Clair Obscur, meu, é assim, é um outro nível, igual foi a mesma coisa que aconteceu com o Baldur's Gate 3. Então, mas o Death Stranding, para você que acha que você vai ter que andar o tempo inteiro, óbvio, mas assim, o 2 praticamente, se você quiser jogar ele já desde o começo, com o transporte, com a motocicleta e depois com o caminhão, meu, você consegue jogar esse jogo inteiro aqui sem dar um passo, só com transporte, viagem rápida, o que deixou muito a desejar no primeiro, porque o primeiro você só consegue uma moto, eu acho que só com 5 horas de gameplay, entendeu? Demora muito para você conseguir o transporte. Por isso que para mim o primeiro Death Stranding não tem nada demais, porque ele é muito demorado. E a primeira cutscene do Death Stranding 1, você vê ele andando com a moto, mas aí depois para você usar a moto é umas 5 horas de gameplay, entendeu? Depois, então esse 2 aqui, o Kojima já conseguiu arrumar isso. Você vai na primeira base, que você vai, e a partir do momento que você libera ela, se você está jogando online, já é capaz de aparecer a moto e a picape para você, porque o Death Stranding, o online dele hoje tá tão rápido as coisas que assim, em menos de 2 horas de jogo, eu já vi estrada completa, assim, fazer estrada completa, sabe, dos outros jogadores. Isso é bom porque facilita demais o jogo. O jogo foi facilitado, não é que teve uma leve ficou moderado, não. O Death Stranding 2 ficou mais fácil em locomoção, em entregar as coisas mesmo. O simulador de Uber ficou mais tecnológico, assim. É tipo na China, no Japão, que já tem robô fazendo entrega lá, sabe? Então assim, o Death Stranding 2, ele é com certeza um dos melhores jogos desse ano, desse ano, acredito, assim, é desse ano. Porque se fosse o Death Stranding 2 contra GTA 6 esse ano, muito provavelmente o Death Stranding 2 era capaz de ganhar. Não muito diferente do God of War e o Red Dead 2 lá no GOT de 2018.
em que realmente o Red Dead deveria ter ganho naquele ano. Mas como era o retorno do Kratos, depois de 5 anos que a gente não tinha nada dele, então eu entendo o God of War ter ganhado. Mas o Death Stranding 2, ele é esse primor que o Cross, né, o Cross fala que não é. Para mim, o Clair Obscur, ele chamou mais atenção, furou muito mais a bolha do que o Death Stranding 2. Por mais do orçamento que o Death Stranding 2 tem, é para você ver, né? Jogos mais simples, jogos Double A, conseguem chamar muito mais atenção do que esses jogos Triple A com grandes orçamentos e que não entregam muita coisa, né? Ultimamente tem a indústria dos games tá nisso, né? Que os jogos pequenos têm superado os grandes. Então, assim, o Clair Obscur, como game, como mídia, chamou muito mais atenção, furou muito mais a bolha do que o Death Stranding 2, porque o Death Stranding 2, por mais que seja um ótimo jogo, ele continua sendo um jogo de entrega, continua sendo um walking simulator, mas que agora ficou mais rápido para fazer as entregas. Mas não adianta o Cross falar não, que o jogo não é só, o jogo é isso. A base do jogo é isso. A história, o jeito de locomoção, é tudo em cima disso, um simulador de entrega. E o Kojima é um gênio por fazer um simulador de entrega ser uma grande história. Porque a grande história aqui gira em torno do cara do Sam fazer entrega. Porque se você for pensar a trama, se você for pensar assim, podia dar muito errado o Death Stranding. Nossa, é um simulador de entrega, ficar andando para lá e para cá no mundo vazio. É muito difícil você fazer jogos assim que prendem as pessoas. Por exemplo, o Death Stranding, ele mistura o filme Oblivion com o Shadow of the Colossus, que o Shadow of the Colossus é assim, é um mundo vazio, você não tem inimigo e cara, o Shadow of the Colossus ele consegue te prender, porque a grande inovação do Shadow of the Colossus são os chefes, é você escalar o bicho e tentar matar ele. E o Death Stranding 2, a gente tem esse mundo inóspito, que assim, além dele ser um jogo de entrega, ele é um jogo para você contemplar, ele é um jogo assim, tem muito no YouTube, tá? De você ter vídeo de 2, 3, 5 horas do cara no Death Stranding, o cara só andando. E tem as músicas desse jogo aqui. E assim, a trilha sonora do Death Stranding é assim, é a melhor. Se o Death Stranding não ganhar de trilha sonora esse ano, é porque é roubado. Porque a trilha sonora dele aqui, é só vocês verem. Vocês viram aí no começo do vídeo como é a trilha. Que ela combina com o ambiente que a gente tá, sabe? Então assim, isso vai levar o jogo inteiro. O jogo inteiro vai ser assim. Mas assim, a questão de combate foi melhorada, né? Você tem o furtivo, ou você pode ir igual o Rambo, mas não faz diferença, tá? Porque o jeito que esse jogo parece que ele te induz a você combater as pessoas com as armas não letais, porque se você for para matar mesmo, você tem que pegar o corpo, levar lá incinerador,
pra cremar lá, eu esqueci o nome, pro crematório. Mas esse jogo te induz a você a ir muito pra porrada do que pra ir pro furtivo. Tirando assim a parte das EPs, que EP, agora tem as EPs que você não consegue matar, mas que você consegue prender, né? E bom, essa é a parte furtiva mesmo. Agora, os acampamentos dos inimigos, parece que o jogo te induz, o Kojima quer que você vá lá e passa lambida em todo mundo. Mas pessoal, o Death Stranding 2 é um ótimo jogo. E assim, se você vê ficar andando de um lado pro outro, dá uma chance para Death Stranding. Mas se você tá de primeira viagem no Death Stranding, começa pelo 2. Se você for começar pelo 1, você vai largar, você vai desistir. Eu tô falando sério. Se você começar o Death Stranding pelo 1, você vai enjoar. Se você tá de primeira viagem querendo saber se você compra ou não, vai pelo 2, porque o 2 ele é mais rápido para acontecer as coisas, entendeu? E tá tudo facilitado com material para fazer as construções. Tá assim, aqui o Death Stranding você tem a Magalhães, que é a nave que a gente faz viagem rápida, os veículos e os monotrilhos, né? A gente tem um monotrilho que dá para fazer viagem também. Então, a maior parte desse jogo aqui você vai caminhar pouco, a não ser que você queira contemplar o cenário do Death Stranding. Você querer aproximar a câmera, você usar o modo foto. Então, pessoal, essa é a meu review do Death Stranding 2. Vale a pena você comprar. Ou se você quer esperar uma promoção para Death Stranding 2, espera uma promoção também. Mas se você tá de primeira viagem, sabendo se você joga o primeiro ou não, olha, assiste a história do primeiro pelo YouTube, né? As cutscenes, né? Mas assim, para jogar, começa por esse 2, porque você vai se engajar mais para jogar ele. É a mesma coisa lá na From Software com a franquia Souls. Se você quer entrar na franquia Souls, começa pelo Dark Souls 3, pelo Bloodborne. Se você for no Dark Souls 1, é capaz de você largar a franquia Souls, né? Então, essa é a minha review para Death Stranding 2. Que vocês joguem, aproveitem, assistam a história do jogo. Se vocês forem rushar, vocês não vão entender nada da história, mas assistam a história do jogo, porque é uma história foda. A história do Death Stranding 2 é muito boa. Então é isso, pessoal, estamos jogando aqui, né? E é isso, escreve aí o que você acha nos comentários, né? Me ajuda a bater as metas do YouTube, tanto de inscrito como de horas. E é isso daí, pessoal, até o próximo vídeo.